E aí, pessoal, pressão, reuniões e futuro. O que podemos falar do pós-jogo e do dia seguinte ao empate contra o Cuiabá? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos lá, gente. Filipão, para alguns, caiu hoje já. Para outros, deve cair. Para muitos, o departamento de futebol deve ser trocado. Essa é a crítica do pós-jogo, ou do pós-jogo seguinte, porque o Grêmio teve o jogo contra o Sport e teve o jogo contra o Cuiabá. Bastava uma vitória simples em ambos os jogos para o Grêmio sair da zona de rebaixamento. Mas a vitória não veio porque faltou qualidade. O Grêmio jogou pouco e não conseguiu o resultado. Dito isso, a pressão aumentou. E hoje já passamos por algumas reuniões. O Grêmio todo se movimenta nesse segmento, nesse sentido desde de manhã cedo. O Grêmio que foi dormir muito tarde ontem, machucado pelo empate, e hoje passou sim por uma reunião de reavaliação. Porque a notícia é trazida por JB Filho, de alguns conflitos no vestiário, e até mesmo não desmentidas em alguns dos pontos pelos dirigentes do Grêmio, elas colocam mais ingrediente, e é óbvio que isso é natural, elas vão colocando ingredientes, grandes ingredientes, dentro da realidade do Grêmio. Isso é evidente. Só que a gente precisa fazer as ponderações e agora algumas informações precisam ser ditas. A primeira delas, eu conversei hoje com muitos dirigentes, tá? Ninguém está fora da realidade sem entendimento do momento, mas é preciso decidir. E a decisão deste momento é: Felipão não saiu, porque muitos já disseram que ele já saiu, e não sai neste momento. Ou seja, o Grêmio vai sim insistir na sua convicção, que é a permanência de Luiz Felipe Scolari e a permanência do departamento de futebol. Em princípio não vai se tocar em jogadores. Porque quando há conflito, e a gente precisa fazer essa posição, o grupo de jogadores já se mostrava descontente ainda no tempo do Renato. Lembram do conflito jovens e cascudos? A gente viveu isso. Depois veio o Thiago Nunes e todos dizem que quem derrubou o Thiago Nunes foi o grupo de jogadores. E agora veio o terceiro treinador e a discussão volta a ser essa. A informação principal do JB é uma reunião para pedir a saída do treinador. Então a gente está vivendo essa realidade já há algum tempo. E a gente precisa coordenar. Nesse instante aqui eu não quero nem fazer muitos posicionamentos no sentido de opinião. Eu quero relatar os fatos para que a gente faça as avaliações e principalmente para que a gente relate o que está sendo feito. A informação é a permanência de Luiz Felipe Scolari. Lembrando, o Grêmio tem domingo, 16 horas, o Santos lá na Vila. Adversário direto do Grêmio. Uma vitória é quase um presente. Uma derrota é, sim, um tiro duro na luta contra a permanência na Série A. Na quarta-feira, o Grêmio tem a equipe do Fortaleza fora. Esse, sim, um time que joga outra competição, tá lá na zona de cima. Quem diria? O Grêmio na zona de baixo e o Fortaleza na zona de cima. Mas é a realidade que está sendo imposta. Então, nós não temos muito o que fazer neste momento. Não temos. Nós temos que ir para os dois jogos. E, em princípio, Filipão está nos dois jogos. Por que eu falo em princípio? Porque as derrotas elas vão balançando, vão machucando e vão mexendo estruturalmente até com as convicções de quem hoje garante totalmente a permanência de Luiz Felipe Scolari. E aí, obviamente, eu já estou fazendo uma ideia de qual vai ser ou de quanto vai ser o tamanho da pressão no enfrentamento contra o Santos. Portanto, Luiz Felipe permanece, o Grêmio volta a treinar. Nós temos muitas informações hoje durante o dia, eu vou passar para vocês o pós-jogo, porque nós temos muitas possibilidades de lesão e dificuldades. Acho sim que esse episódio machucou o vestiário de tal maneira que a gente possa sim ver algum posicionamento da direção em relação ao grupo de jogadores. Acho que isso pode acontecer. Sinceramente, acho que isso pode acontecer. Acho, inclusive, que pode haver também jogadores saindo da transição para compor o grupo.
Acho que também pode acontecer e nós vamos ver hoje ainda durante o dia essa situação e posicionamento. A reunião que foi até o final, o iniciozinho da tarde, decidiu pela permanência de Filipão e a permanência de Marcos Herrmann. Lembrando que os dirigentes também estão sendo muito pressionados e que essa crise ela é muito forte internamente. Ela não é só do torcedor e fora do contexto, ela é interna. E eu acho que todo gremista nesse momento precisa tentar entender como pode auxiliar o Grêmio nessa dificuldade. Eu estou fazendo esse papel e acho que todos nós, de alguma forma, precisamos tentar fazer. E eu não estou aqui dizendo para não criticar, não é isso. Não é isso. Isso não vai salvar, isso não vai resolver. Isso tem que ser feito lá dentro do vestiário, o que se diz, o que se fala fora dele, em tese não tem impacto dentro do vestiário. E eu digo em tese porque quem está querendo trabalhar e tirar o Grêmio dessa não se sente atingido pela crítica. Então, essa realidade, a gente precisa tentar compreender o que a gente pode auxiliar e aonde a gente pode auxiliar. Eu acho que tem um ponto, e eu tenho colocado isso, eu acho que tem um ponto, a gente vai para Santos, depois vai para Fortaleza, mas a gente tem que tentar entender o que a gente pode fazer lá no jogo contra o Juventude. Aí eu acho que entra uma obrigação nossa de tentar fazer com que aquele público lá tenha um número muito grande e que a gente possa fazer a diferença de fora para dentro. Lá, da arquibancada para dentro do campo, como historicamente a torcida sempre fez. Então, me parece que é esse o ponto. O Grêmio aposta, e eu posso até chamar, a expressão não é perfeita, mas eu posso chamar, o Grêmio aposta numa sobrevida de Luiz Felipe Scolari. Uma sobrevida de Luiz Felipe Scolari e do departamento de futebol. Tomara que no domingo a gente tenha a vitória e o time renda bem. A força que deu para essa permanência do Filipão, claramente, foi o fato do Grêmio ter reagido no segundo tempo. O grupo mostrou reação no jogo de ontem. E isso foi o que deu força para os dirigentes terem mais convicção em cima do trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida de que se o jogo tivesse sido morno, como foi contra o Sport, nós não estaríamos falando isso aqui. Nós estaríamos falando outra coisa, outra situação, outra coisa completamente diferente da situação de hoje. A situação de hoje ela passa obrigatoriamente pela reação do grupo, que parece ter dito, vamos tentar. E eu acho que é isso que todos estão pensando. Uma nova chance para que todos tentem. E aí, a partir dessa tentativa, bom, aí a gente vai tentar compreender até que ponto o Grêmio vai sair ou não dessa situação. O grupo precisa responder. Ontem deu uma resposta, a leitura foi essa. Vamos ver a leitura do próximo domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.